E aí, galera do É Sal Podcast, junto para mais um episódio. Estou com uma fera aqui, um amigo de muito tempo. O cara é empreendedor, comunicador e tem muitas histórias para a gente contar. Quem é da época do rádio, um pouquinho atrás, vai saber de quem se trata. Meu amigo Castilho Júnior, obrigado pela presença, irmão. Grande Valmir, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no É Sal Podcast. Pode mandar ver. Pois é, muitas histórias para a gente começar. A gente pode começar cronologicamente ou agora. Aí a gente vê como a gente vai fazer aqui, né, Castilho? Como diria o filósofo, vamos começar pelo começo. Bora por partes, né? Com o teu começo no rádio, porque você ainda tem um nome muito ligado ao rádio, né? Você fez programa de sucesso chamado... Primeiro foi o Caravana do Delírio. Exato. E depois o Flash Rock. E você tem ainda fãs até hoje da Caravana do Delírio. Verdade, explica aí. É verdade. Eu considero que foi um legado que a gente deixou no rádio, porque a gente avançou muito, sofreu também muito por ser muito precursor, muito inovador na época. Mas sofria por quê? Acabei brigando com quase todo mundo, né, Valmir? Porque a proposta da Caravana do Delírio era muito radical. Era disruptiva, né? Era, completamente. Eu diria que a única coisa que se aproximou assim do estilo da Caravana talvez tenha sido o Faustão no Perdidos na Noite. Mas aquela fórmula... Durou quanto tempo a A Caravana? Caravana conseguiu sobreviver aos mísseis e torpedos enviados pelos caretas durante 2 anos 2 anos e meio. Mas desde que começou, incomodou, né? Desde que começou. Que Mas que também era? com aquela fórmula, né? O que era? Explica o que era para quem Bem, não ouviu. A Caravana do Delírio era um protesto durante a... Vamos dizer, o Brasil vivia uma efervescência muito grande, Política, né? Com né? a abertura, com o final da censura, com a chegada da... Nova República, né? Nova República, Tancredo sendo eleito, e a rádio que a gente trabalhava, que era Carajás. Que Hoje, faz 99. 99, Carajás FM, era de um grupo político liderado pelo Jair Bernardino. E foi vendido nesse ínterim para o grupo da RBA. Durante um período, mais ou menos, que compreendeu uns 3, 4 meses, a rádio ficou ainda sem ter um norte. Neste vácuo, eu cheguei com os meus discos, espinquei o pé e disse, aqui começa a Caravana do Delírio. Uma proposta muito maluca, mais ou menos 80% de rock e pop, Mas internacional. nacional, internacional, Mas local, regional. Você pegou uma época, porque estavam lançando, por exemplo, 85, estavam lançando Cabeça Dinossauro ali. Isso. Né? O rock nacional estava efervescente, né? O Stress tinha acabado de fazer aquele grande sucesso intitulado Meu Primeiro Pisso, que foi um acontecimento, e todas as bandas nacionais emergindo, né? Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, o Rock do Concreto de Brasília. O que tinha do Pará aqui? O estresse, né? Tínhamos o Stress, o Mosaico de Ravena, criado... Já estava começando, né? O Modéstia à parte, fomos nós que lançamos o Mosaico. Mosaico, criado mudo, Insolência Pública, quem mais tinha... Todas as bandas locais. Mercenária, Replicante. Mercenários. Replicante era de fora, né? Foi o único show que o meu programa conseguiu apresentar. Ali no finado Teatro São Cristóvão. Ali na Magalhães Barata. Eu e as Mercenárias. Mas não era uma promoção da rádio. A promoção era da cultura, através do Rock da Silva, do Jeová. E o Jeová me pediu uma força e a gente foi que apresentou lá as Mercenárias. Foi um showzaço. A Caravana do Delírio era um programa dentro do teu horário? Você era aquele cara que cumpria a escala normal? Não, você sabe que eu chegava com os meus discos, a coordenadora da rádio era Heloísa Rum, que Deus a abençoe para todo sempre, porque ela teve muita paciência comigo. Eu dizia, Elô, não posso tocar isso. E o que Deixa era? eu chegar com meus discos. Aí eu chegava lá com as bolachas pretas lá. O que ela queria tocar, Castilho? Era a programação mais voltada para o regional, Popular. mas a Elô me deu uma abertura, uma liberdade de ação, de trabalho, que eu acho que ninguém mais vai ter. Como é que tu fazia No final das contas, ela disse, tá, Castilho, faz o que tu quiser. Ok, você venceu. Como é que tu fazia com os bregas? E aí eu cometi... Só lembrando que o brega era bem discriminado naquela época, né? Hoje é Teve cult. uma vez que eu estava apresentando sábado à noite, a Caravana do Delírio super, ultra, hiper especial, detonando a cabeça dos caretas, quando o Ivaldo, porteiro da Carajás FM, que era um negão
Eu posso falar porque eu sou negão também, nós somos. Exatamente. Então não cometemos racismo. Tá tudo em casa. O Ivaldo era um cara fantástico. Ele disse, seu Castilho, tem um cara aí querendo tocar umas bolachas. Quem era? Ted Max. Ted Max. Ted Max. E aí eu fui lá, Ted, infelizmente, não cabe essa programação no sábado, mas volta dia de semana que a gente abre No mesmo horário. E aí tocamos lá Ao pôr do sol. Brega belíssimo. Aquele disco estourou tudo. É verdade. E a partir daí eu percebi que tinha um espaçozinho. E aí, como eu não gostava muito de brega, eu tenho que assumir. Hoje eu sou fã do brega. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais tolerante. complacente. Isso. E aí, Valmir, aí eu lancei o Isto é Ridículo, que era um contratempo da programação. Era 80% rock, pop, trash, todas as vertentes da música do rock pesado, leve, médio, derretido ou não. E nós tínhamos 10% de MPB, 4% de música clássica. Que específico, 4%. Como é que tu chegaste? Para sobrar 1%, que era o brega. Era o brega, entendeu? tá. Eu creio que nesta hora, alguém da Guajará, que se eu não me engano era o finado Janjão, percebeu que havia um espaço. E do dia para a noite, a Guajará fechou a sua programação e reabriu com em 24 horas, 48 horas de brega. 100% brega foi. Eu acho que 200% brega. Eu estava chegando lá nessa época. É verdade. E uma semana o rádio mudou no Pará. Agora foi bom porque capilarizou mais a audiência do rádio. Essa, vamos dizer, bregada da Guajará, ela trouxe um número de adeptos maior. Você lembra, você como publicitário sabe, que a audiência do rádio era medida com, tipo assim, 7 rádios no AM e 3 no FM naquela altura. Perfeito. Naquela altura, o FM igualou a briga e depois passou na sequência. É né? verdade. Foi um marco, realmente. Só não precisava ter me atingido tão no meio. Tá, como é que te atingiu isso aí? Como é que... Porque a rádio, a partir de então, contratou um executivo e o executivo chegou com as ideias de 20 anos atrás. Já tinha executivo naquele tempo? O CEO. Era o CEO. Era o CEO. O CEO chegou e o primeiro alvo dele era detonar com o meu programa, porque era contra tudo e contra todos, e aí ele disse, não pode persistir a caravana do delírio. Mas eu dizia, mas como? A caravana é primeiro lugar disparado no horário, como é que pode? Ah, mas não pode, eu não sei o que pode, não pode, não pode, e aí manda quem pode, né? Quem é que podia? Quem era o cara? Pode Adivaldo falar? Castro. O Adivaldo, grande Finado, AD. Grande AD. E o AD exigiu o seguinte, eu tinha que mudar minha programação, e eu disse, mas como é que eu vou fazer? Primeira coisa, vamos cortar o nome do programa. Não pode ser mais Caravana do Delírio. Mas o que foi que a caravana lhe fez? Seu AD. O Adivaldo. Aí, resultado, como eu precisava do din-din para sobreviver, eu estava em vias de casar. Você já tinha saído da faculdade, já estava formado? Já tinha me formado em Direito e estava na comunicação com um pé entrando na publicidade. E aí eu cedi. Eu cedi ao mercado e tive que mudar o nome Caravana do Delírio, mas nunca mais foi a mesma coisa. Virou o quê? Virou Chuvas e Trovoadas em homenagem ao nosso clima. E aí a programação teve que mudar. Eu tive que rodar muito pagode, muito brega. Mas espera aí, tu eras irônico? Como é que tu fazias para tocar isso aí? Tu dava aquela piadinha? Não, eu ia pescando. Como eu tinha muito disco alternativo, né? Eu rodava Premeditando Breque, Língua de Lua Trapo. de Mel em Cubatão, né? Premeditando bem. E aí eu ia dando meus catrepas. Não, mas eu digo, na hora de tocar um pagode, tu não metia uma piadinha ali, não gostando muito do gênero? Não. Tratava bem. Eu cumpria lá os desígnios de Deus naquela hora. E aí, um dia, quando eu cheguei para trabalhar, e eu dou graças a Deus disso ter acontecido, já tinha um outro locutor no meu lugar. Quem era? João Alberto Pinheiro. João Alberto Pinheiro. Cantor de brega e depois ator também. Na novela Pantanal. Falecido já. Exatamente. Quando eu cheguei, o João Alberto já estava, inclusive, ocupando o meu lugar na cadeira. Passe lá no RH, eu fui lá, né? Peguei o meu aviso prévio e fui começar a minha vida como publicitário.
Depois eu te encontrei na rádio Jovem 100 do Carlos Isso. Santos, já com o Flash Rock. Flash Conta Rock. a história do Flash Rock. Aí um belo dia, eu acho que eu estava gravando um documentário, aí eu comecei a minha vida como publicitário, homem de marketing, e Mas onde? primeiro na Ivo Amaral. Pô, todo mundo aí, Ivo Amaral, rapaz. O Bini passou, o eu, Bini passou eu, aqui. eu fiz um estágio no Ivo de 6 meses e de lá eu já passei para ser dono de agência. Que Comigo beleza. não tem dessa. Que beleza. porque É pátio É que é. calça de veludo ou bumbum de fora. Exatamente. E aí, aí eu montei junto com o meu sócio da época, que foi Guto Chadia, eu montei a CA Comunicação. Fiquei na CA 2 anos e depois recebi um convite para ser o assessor de marketing do estaleiro Bacia Amazônica. Lembro. Na época, um dos maiores estaleiros do Brasil. Chamado Ebal, né? Exatamente. Numa dessas produções que eu estava fazendo para o Ebal, era um documentário bilíngue, trilíngue, sei lá quantas línguas era, e eu precisei gravar um áudio, e aí eu fui lá na Rádio Jovem, que tinha acabado de inaugurar Sim. praticamente, quando dei de cara com o nosso querido e saudoso amigo Bob Maurício, que não descansou enquanto não colocou no ar o Flash Rock, que era um projeto muito mais dele do que meu, Ele né? deve ter arriado no Saulo Teixeira, né? E o Carlos Santos, eu acho que, tipo assim, deixa. era um aluguel total, deixa os meninos. Aí depois nós começamos lá na Rádio Jovem, esse projeto. Aí qual era a que proposta? Eu sei mais ou menos, mas eu estou perguntando aqui porque Lógico. a nossa audiência precisa saber. Era domingo às 7 da noite, aquele horário mortíssimo que a gente tinha que fazer o preâmbulo até a chegada do Fantástico. Exatamente. Vamos dizer assim. E ali a gente aportou com essa proposta um pouquinho mais comercial do que a Caravana do Delírio, mas ainda a gente salpicando muita dose de humor e sacanagem durante a programação. Muito rock, Isso. muita irreverência. brincadeira, muita brincadeira e muito sucesso também. Aquele programa não iria para o ar hoje em dia, né? Completamente. Não dá. Ele seria uma espécie Não de ia- Cacete e Planeta. No rádio. No rádio. Exatamente. E o produtor, nosso querido Bob Maurício, Isso. eu digo para todo mundo, a produção ia ser gravada às 7 da noite. 7. Era quarta-feira, às 7 da noite. Só que ia se gravar 1, 2 da manhã, às vezes até 3, né? Até 3. Chegamos ao ponto de retornar às nossas Primeiro dizer assim, residências. uma partidinha de bilhar aqui do lado, só uma partidinha. E da tinha lá, como era o 490. 490. E ancorado também no 490 tinha o saudoso francês, Ao Jack. o Jack, né? Jack, com aquela sua, Isso. aquele seu contrafilé maravilhoso. E a gente, eu acho que fez um trabalho belíssimo. E você participou disso, Sim, né? sim. Inclusive, nós tínhamos um jornal. Eu fazia pouca coisa, mas Não, eu ficava lá no Você meio. dava aquele tempero com aquele coentro salpicado, assim. Tínhamos um durante, jornal do Flash Rock. jornal apresentado pela famosa e eterna dupla Fu e Dido. Quando o Valmir não estava, que ele era o Dido, o Fu ficava totalmente full sem o Dido. Exatamente. E foi eu me lembro que a gente chamava para algumas pessoas dublê de apresentador, dublê de cantor, dublê de empresário. E o cara tá de boa, né? Não era. E sabia que ali não via raiva por trás. Era. O que a gente falava era uma coisa, como é que a gente pode dizer assim? Descontraída, Sim. piada e que podia. E sabendo que se limitava apenas a uma piada. Não tinha Exatamente. crítica política, nem crítica social. Homenageávamos sempre a linhagem familiar da família do seu Aldo, Ronaldo, Edivaldo, Reginaldo, e a família da dona Gorete, Gorete, Elisete, Elizabeth, e por aí vai. Eu lembro. Eu lembro que no dia que o Eduardo, teu filho mais velho, nasceu, eu tive que apresentar, né? Foi, é verdade. E agora vamos ver quanto tempo faz isso. Quantos anos tem o Eduardo? Eduardo já completou 36 anos. Olha só, há Uau. 36 anos eu tive a honra e a responsabilidade, ou a irresponsabilidade, de apresentar o lado do Bob Maurício. Mas a gente fez muita história no rádio. Foi uma passagem muito curta e eu dou graças a Deus que quase todas as rádios que eu trabalhei eu fui demitido. Porque senão eu sou apaixonado por rádio. Eu vi que o Arthur, no
Um episódio... podcast recente, também falou que nasceu dentro do rádio. Eu nasci dentro do rádio precisamente numa cabine esportiva num domingo no Baenão. Olha, para quem não sabe, Castilho Júnior é filho de Carlos Castilho, que não é outro senão nosso colega da Rádio Clube, consagrado cronista esportivo, a quem eu também ainda preciso chamar aqui, tá? Diz para ele que ele vem, diga para ele que ele vem. Encontro com ele 3 vezes por semana, né, apresentando o programa, é nosso parceiro. E aí você sai da Rádio Jovem e abraça de vez a publicidade. Né? Eu precisava, já tinha montado, voltando à publicidade, montei a CA, saí da CA, fui ser assessor de marketing e comunicação do EBAL. No EBAL eu recebi um convite para voltar para a CA e depois eu montei o que viria a ser a Castilho Propaganda, que é a empresa que existe até hoje, né? Que nós tocamos. Não, ela já mudou de nome, hoje eu não atuo mais na área de publicidade. Eu continuo fazendo empreendedorismo, tendo grandes ideias, muitas ideias inexequíveis, muitas ideias 20 anos à frente do nosso tempo. É verdade. Mas eu continuo trabalhando nessa área de inovação e de defesa dos valores da nossa terra. Agora, o que mudou da publicidade que você fazia há 30 e poucos anos para o que existe hoje? Tecnologia atrapalhou? Ajudou? Por que tantas agências, principalmente aqui no Pará, não existem mais? Primeiro, nosso mercado de varejo não existe, praticamente não existe mais. Nós não temos mais grandes empresas locais. Temos o Líder, o Formosa e basicamente só. Antes nós tínhamos o Grupo Líder, o Grupo Formosa, o Grupo Yamada, o Grupo Nazaré, tínhamos as farmácias, a Extra Farma era local, Big Ben e tantas outras. Então, uma das coisas que realmente impactou o mercado da comunicação no Pará, e acho que em mercados menores, foi que o varejo local praticamente desapareceu. Ele caiu nas mãos de grandes redes nacionais. Você tinha um anunciante de varejo pesado que hoje não existe mais. Sim. Era Yamada. Nós tínhamos Yamada, a Construtora Village. Todas essas empresas, eu acho que fizeram enorme sucesso em Belém, mas o tempo delas acabou passando. E aí também precisaram se reinventar, partiram para outros negócios. O que pesa, por exemplo, quanto tem de peso? Porque tinha uma época que o mercado publicitário institucional, governamental, não existia. Ele era muito pequeno. Você acha que hoje isso está bem impactante? Hoje eu tenho certeza em te afirmar isso. Se uma agência não atender governo, ela não consegue sobreviver. A Castilho mudou de dono hoje, trabalha com um perfil muito menor. Grandes agências como Galvão, como Mendes, como Grifo também tiveram que diminuir de tamanho para sobreviver. E hoje, quem não atende governo, realmente não sei como é que está conseguindo se manter. É impressionante. Valmir. Agora, hoje em dia, antigamente, para você montar uma agência, você tinha que ter um monte de gente, né? Hoje em dia, você consegue otimizar. Eu digo que nós tivemos alguns fatos. Eu acho, talvez, uma das 2 principais ou melhores gerações da publicidade, principalmente aqui no mercado do Norte. Mas se você... O que impactou realmente o trabalho das agências foi a chegada do smartphone. Caraca. Sem nenhuma dúvida. Não a internet. Não, o smartphone e o iPhone, né? A internet facilitou muito. Coisas que eram inexequíveis passaram a ser mais inegavelmente... Como diria o... Carlos Castilho. Inegavelmente foi o smartphone. Faltou a gente falar dentro do rádio, tua passagem pelo departamento de esportes. Você também foi um cronista esportivo, foi um colega, foi daqui da casa. Como é que foi? Eu recebi um convite do Guilherme Guerreiro e do meu pai para que eles precisavam de alguma coisa para fazer antes dos jogos. Um barulhinho na cidade? Barulhinho, olha, a gente está vendo... O que a gente pode fazer? Aí lá pintou o meu nome, olha, vamos chamar o Castilho Júnior de o repórter da galera.
E aí eu saía logo depois, eu almoçava tipo mais 11, 11h30. O jogo é 4 da tarde, sim. Isso, nosso querido Rui Fittipaldi. Na Kombi, né? Da Kombi, passava lá e me pegava e a gente rodava esses bairros de Belém, principalmente Terra Firme, Jabatiteua, Jurunas, Guamá. Entrava por umas brenhas que eu não sabia nem onde ia dar. E de lá a gente passava a mostrar como era que o povo realmente curtia o seu domingo, um domingo de repá, que é aquele domingo que todo mundo começa muito cedo, um a chavecar o outro. Eu lembro que uma vez a gente foi distribuir fogos, foguetes. A turma, para agradar a gente, mandou a cerveja. Toma um pouco, come um pouco de tira-gosto. Foram buscar. Era um balde de turu. De turu, sarapatel. Agora a gente, na época, a gente tinha o intestino funcionando bem. Agora não dá, né? Agora a gente não pode vacilar. Mas na época era muito gostoso isso. A gente transmitia partida de porrinha na beira do Tucunduba. A gente... Naquele tempo, Tucunduba tinha água, né? E outra coisa, narrava o espetinho de coração, a costela de porco sendo pronta, era maravilhoso. E quando chegava na hora de começar a transmissão do estádio, a gente solenemente saía da transmissão, a peteca e nos deliciávamos na torcida do jogo. Já com algum maracujá, né, que é para... ou podia ser jogo do Remo, podia ser do Paysandu, Mangueirão, Baianão, Curuzu. Qualquer lugar era tempo e hora para a gente mostrar o nosso talento em campo. Tá, então essa é a tua passagem na área esportiva. Ainda tive uma também, apresentei durante 3 anos o programa Negócio Fechado, que era uma criação minha para o Sebrae. E a gente produzia no Estúdio C. Olha, teve boa longevidade, 13 anos. Não, 3 anos. 3 anos. 3 anos. Era um programa semanal que a gente dava dicas para os empresários, pequeno empresário. Qual foi o maior cliente que você teve que, tipo assim, eu considero um cliente, pode ser do varejo, qual foi o maior cliente que você teve? Assim, de varejo, inegavelmente, foi a Yamada. Yamada, primeiro, foi um marco, porque a Yamada tinha uma agência que já trabalhava com eles há 48, 49 anos, quando nós entramos, mais a Mercúrio, que era uma outra agência de décadas, e surge a Castilho, uma agência nova, sem um vínculo de tradição tão grande, e o Hiroshi nos convidou e foi um prazer maravilhoso. Eu acho que a gente fez um trabalho na Yamada que mudou um pouquinho a cara do varejo no Pará. A gente resgatou a imagem da Fafá de Belém, que estava muito distante do público daqui, e o mote era a Yamada, do nosso jeito, com a nossa cara. E escolhemos a Fafá para ser a garota propaganda. Mas tivemos também a Village, que a gente criou um slogan que incomodou muita gente. Eu lembro da Equatorial, né? Sim. Mas qual foi o slogan que incomodou? Era: ninguém lança, vende e entrega mais que a Village. Ninguém. Isso incomodou. O problema, o que incomodou mais foi o ninguém, porque era uma briga o segundo ninguém. Porque a grande sacada estava aí. Todo mundo diz que é líder, não sei o quê. E a gente inverteu essa contraprova jogando para o mercado. Também atendemos a Celpa durante muito tempo, a transição da Celpa para a Rede Celpa e de Rede Celpa para a Equatorial. Cara, já estamos na terceira, então. Celpa... Rede Celpa. Primeiro Força e Luz. Aí eu já não estava, eu ainda era projeto de gente. Aí Celpa, depois qual é? Rede Celpa e Equatorial. E continuamos atendendo lá através do Almir. Eu não estou mais, mas o Almir... Eu lembro uma vez que você me convidou para fazer um comercial era Rede Celpa, que estava mudando. Exatamente. Eu subia num guindaste ali na frente do Teatro da Paz. Foi muito legal. Foi muito legal naquele dia. Eu fui dirigido pelo querido De Campos, que faleceu, né? Não está mais entre nós. Era um grande diretor, né? Aquele filme ali foi um filme muito bom. Não, só não fez mais sucesso do que o Gente Boa, né? Mas que eu gravei. Gente Boa. Até hoje, muita gente me pergunta: Gente Boa é criação tua? Não, não é criação nossa. Acho que é criação da Mercúrio, com a direção, acho que foi do Zé Paulo, né? Zé Paulo, 3D. Fantástico. Zé Paulo, grandíssimo amigo e incentivador, e você com seu talento lá. Rapaz, até hoje ali, sabia que aquilo ganhou prêmio lá em Brasília. Sim. E eu fiquei recebendo durante um tempo um cachê normal, depois reaplicação. Olha a informação que eu tinha é porque naquele ano, foi 97, ano que vem são 30 anos daquele comercial. Em 97 entrou a lei do trânsito, do cinto de segurança, né? E aí
a ideia era usar o mote do cinto de segurança para chamar a atenção de quem não estava, e aí, por acaso, caiu o cartão Yamada e o cara desdobrava dali. Esse comercial foi feito para rodar só no interior, rodou em Santarém, Capanema e tal. Fez muito sucesso, trouxeram para Belém. Quando veio para Belém, explodiu. E aí, peguei uma ponta, né, de cachê, e fiquei um bom tempo ainda. Você já trouxe o Hiroshi aqui? Ainda não, vou trazer o Hiroshi. É a história do varejo no Pará. O Hiroshi, falo sempre com ele aqui, meu ouvinte de rádio, né? E é isso. Grande abraço para ele. Hiroshi é incentivador, arte, cultura, negócio, qualquer coisa que se fez no Pará ou que se vá fazer para o bem do Pará tem um incentivo do Hiroshi. Tem que tomar a benção do Hiroshi. Aí você resolve empreender mais ainda e cria uma coisa chamada Amazônia Soul. Olha só, Valmir, com toda modéstia, eu sou um cara de muitas ideias. Eu sei disso. E eu vi essa coisa acontecer da gastronomia e do açaí do Pará ganhar mercado. E eu participei um pouquinho, em 1992, de um projeto que se chamou Açaí Companhia. Eu criei o nome, eu criei o formato, eu trouxe o açaí da forma do Ribeirinho, uma apresentação mais Acho que cheguei a gravar urbana, comercial para o Açaí e Companhia. Sim, mais urbana, com mesinhas legais, com ar-condicionado e tudo isso. Porque o açaí vendia muito perifericamente em Belém, né? Difícil você sair de casa para tomar um açaí. E o Açaí Companhia foi isso. E deu um estalo. Isso daí pode ser um grande negócio. Eu derivei tomando os maracujás por aí, eu disse, eu ainda vou levar, pode falar um palavrãozinho? Pode, meu amigo, fica à vontade. Eu vou levar essa porra dessa ideia para o Champs-Élysées em Paris. Só que o nome era Rei do Tacacá, da brincadeira, né? Tomando um goró, grandes ideias nascem num bar, né? E eu fiquei com aquilo, o açaí, mais o Rei do Tacacá, mais o Rei do Tacacá, não sei o quê. Quando veio a crise de 2008, aquela dos bancos, também veio respingar aqui em mim, respingou quase no mundo inteiro. E aí a gente perdeu alguns clientes. Aí eu disse, eu acho, por uma questão de redução de custos, alguns clientes cortaram a propaganda. E aí nós sentimos o baque, porque é o que a gente faz. Você estava falando como agência ainda. Exatamente. Aí eu disse assim, agora eu acho que chegou a hora de eu fazer o meu projeto, que era o que eu queria fazer, a Amazônia Soul. E a Amazônia Soul é em cima de uma campanha que eu não consegui aprovar no BASA, no Banco da Amazônia. Fizeram uma concorrência, nós estávamos muitíssimo bem colocados na concorrência do BASA, e quando eu criei esse mote, que era assim, eu sou a Amazônia, e você? Porque eu notei que o Banco da Amazônia, ele carecia de reconhecimento de nós, paraenses, amazonenses, amapaenses, como sendo amazônidas. E o Banco da Amazônia incubava grande recurso para projetos da Amazônia. Da Amazônia. Então, nós temos uma certa rivalidade com amazonenses, assim como o carioca tem com o paulista. Então, eu dizia assim, que era um falando mal do outro, quando deveriam se unir. Então, quando eu criei essa campanha, eu disse, eu achei um veio aí fantástico. Fantástico. 2006 para 2007. Eu disse, eu vou ganhar essa concorrência. Me colocaram em último lugar com este mote. Eu sou a Amazônia. E você? Aí eu aprendi uma coisa. Te colocaram em último lugar? Eu estava disputando o primeiro lugar em estrutura técnica. Quando veio a parte técnica, eu disse, não tem como eu perder, Valmir, porque, modéstia à parte, ninguém ia conseguir achar aquele mote que eu tinha achado. Só que aí tem um lado subjetivo. E aí o lado subjetivo não tem discussão. Aí eu saí da briga pelo primeiro lugar, eram 25 agências, e fui colocado para 24º. Ou seja, para não dar... Mas eram agências do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. E a direção de arte era fantástica. O mote, as peças eram fantásticas. Você guarda isso? Eu guardo com uma dor no meu coração, isso sim. Aí, Valmir, eu disse assim, eu não vou perder esse mote, porque eu sabia que eu tinha um veio de ouro na minha mão. Aí eu disse, eu vou gravar ele em algum negócio que eu vou fazer. Aí eu tinha a ideia de fazer um negócio
Gastronomia, Arte e Cultura da Amazônia, e eu disse, então eu vou colocar assim, Amazônia Soul. Uma sonoridade que lembra um pouquinho a campanha e, vamos dizer, o posicionamento de que nós somos a verdadeira alma da Amazônia. E aí a gente fez isso em 2009. E nós já estamos no Rio há 17 anos. Como base lá, né? Como base lá. E depois aí abrimos em São Paulo, Amazônia Eu Sul. conhecia de São Paulo, tive o prazer de comer, como é que é? Dadinhos Dadinho de tapioca, bolinho de maniçoba, Tinha. pirarucu de casaca, Isso, tudo isso eu comi lá, tambaqui. ao lado do Guerreirão lá. Isso. E foi um sucesso. É lá na Vila Mariana, né? Exatamente. E foi um sucesso. Mas eu não sossegava. Lembra da ideia do Champs-Élysées, rei do tacacá? Eu disse, eu quero levar isso daqui para o exterior. Tanto que o meu briefing para o arquiteto que criou a loja, com as cores roxa e verde, bem cheguei, ninguém usava roxo para sair, isso era vermelho. Então, nós criamos, eu acho que um padrão para esse mercado, tirando de vendinha de casa de suco e transformando numa experiência única a venda e o experimentar de açaí. E nós conseguimos. Aí eu disse, quero levar para o exterior. E levamos para Miami. E eu disse assim, o meu sonho é servir um tacacá legítimo, sem ser batizado, nos Estados Unidos. E montamos em 2018, nós montamos a Amazônia Soul em São Paulo. E no final de 2018, montamos a Amazônia Soul em Miami, em Fort Lauderdale. Que beleza. E essa experiência internacional, o que te trouxe? O que você aprendeu com isso? Eu aprendi uma coisa. A gente fala que o Brasil é uma terra difícil de trabalhar. Tudo bem, nós temos muitos impostos, mas nada se compara com a selvageria e o canibalismo econômico de um mercado americano. E nós não quebramos. Nós montamos no final de 2018, durante 2 anos, nós fomos um grandíssimo sucesso em Miami. Tinha gente que andava de carro 6 horas, saía de Tampa para ir para Fort Lauderdale tomar açaí, comer maniçoba, vatapá, tacacá. Que mais que a gente vendia? Bolinho de pato no tucupi, unha de caranguejo. E a gente tinha farinha de Bragança. Que beleza. Era uma maravilha, artesanato. Quantos dólares o americano tinha que desembolsar para tomar um bom tacacá, por exemplo? Olha, eu trabalhava com a faixa que eles... Tudo lá é de $10 em diante. Então era de $10 em diante. Agora, o americano recebeu bem. Mais difícil é agradar o nosso público paraense. Ele quer pagar o preço do ver o peso lá. Aí não tem condição. Mas o preço do ver o peso hoje já está ficando mais ou menos salgado. Mas na época não estava. Aí veio a pandemia e nós, como era uma operação de teste do mercado americano, nós mandávamos tudo via aérea. E aí suspenderam os voos durante a pandemia. E nós não tínhamos como reabastecer a loja. Acabamos vendendo a loja? Não vendendo as instalações, não. A marca continua sendo nossa. E voltamos para o mercado brasileiro. Desde o ano passado, nós temos uma operação de distribuição da Amazônia Soul na Califórnia, em San Diego. Muito bem. Quem quiser algum produto como esse que estiver ali na Califórnia, pode pedir. E de San Diego, nós mandamos para o Canadá, para todos os estados dos Estados Maravilha. Como Unidos. É que um norte-americano chama tacacá? Como é que ele pronuncia? Deve ser engraçado. Tacacá. Açaí. Não sei, tacacá. Tacacá, açaí. Açaí. E a grande vantagem da gente ter montado a primeira operação no Rio é que o Rio é o cartão postal do Brasil, né? Tá, como é que você pensou, idealizou? Como é que eu vou dividir esse público que está no Rio de Janeiro para comer e ter essa experiência amazônica? E desde o princípio, eu disse, essa loja ela tem que nascer no Rio de Janeiro, não pode ser em Copacabana, ela tem que ser em Ipanema, porque Ipanema é que lança moda no Brasil, então tudo que aconteceu de mais importante em termos de praia aconteceu em Ipanema, e a gente montou, é uma quadra da praia, na Teixeira de Melo, esquina com a Prudente de Moraes, em plena Praça General Osório. Aquela praça onde tem aquela tradicionalíssima feira hippie, todo domingo. Nós estamos lá há 17 anos. Sucesso, né? Sucesso e muita luta, Valmir. Muita luta, muito difícil. O que é luta? O que é mais difícil? Mão de obra no Rio de Janeiro. Quem fala mal da mão de obra de Belém
precisa conversar comigo. Venha conversar comigo. Venha O que é? O carioca diz, não, hoje eu vou para a praia. Ei, Valmir, eu sou empresário até hoje, tenho operações até hoje, mas eu nunca contratei um funcionário de manhã e não voltou de tarde. Ou ele foi para a praia, sumiu fumando maconha, não voltou para trabalhar. É nesse naipe aí, meu irmão? Rio de Janeiro. Tanto que na loja nós temos um critério. Você é carioca? Não. Se for carioca, nós não contratamos. E se não for paraense ou amazônica, você já ouviu falar do Círio de Nazaré? Já. Se ouviu, é um ponto a mais. Se não ouviu, um ponto a menos. Se o cara não sabe nem o que é Sírio, porra. Tem gente que não sabe mesmo. É. E lá fora. Agora, eu te digo assim, um grande prazer é quando a gente funciona como uma embaixada do Pará no Rio de Janeiro, porque a gente recebe... O nosso público não é o público saudosista, é o mercado da saudade, não é. Porque o mercado da saudade é muito suscetível a preço, ele quer repetir exatamente os preços que o Ver-o-Peso pratica. E nós não temos. Não, é bom que as pessoas entendam que você está levando o Pará lá para dentro. E isso tem um custo, né? Não, eu começo logo do custo. Para cada quilo transportado, R$15 de frete. Imagina. Começamos assim. Se você levar 1 tonelada, quanto é que você vai pagar? Várias vezes eu encontro aqui em Belém, preços iguais da Amazônia Sul no Rio. Vários. Nosso tacacá, 30, 35 reais. Quanto custa o teu tacacá lá? 39. Uma cuia de açaí boa. Uma cuia... Quando eu digo uma cuia de açaí boa, eu quero dizer uma boa cuia de açaí, porque eu sei que o açaí é bom. O nosso açaí eu meto a mão no fogo mesmo. É feito lá mesmo? Não, a gente leva ele congelado, porque o açaí, graças a Deus, Deus disse assim, olha, vocês podem roubar tudo que vocês querem, mas o açaí vocês não vão mexer. Porque esse açaí ele é muito delicado, depois de retirado da árvore ele começa a entrar em fermentação, oxidação, e logo ele azeda, porque senão já tinham levado o açaí nosso. Então, o nosso açaí a gente vende na faixa de 25 a 35, 45, dependendo do tamanho. Isso não é um litro, não, é uma dose. Né? Não, eu não vendo litro, eu vendo por dose. Tá, uma dose... A experiência é válida para você tomar lá. O que acompanha? E nós temos a nossa tradicional farinha de tapioca, mas eu também não deixo de oferecer do modo que o carioca inventou. Eu quero morango. Não, nós vendemos com camarão, com charque... Com morango vai pagar, com granola vai pagar, com leitinho, mas a gente recomenda sempre tomar sem nada ou com farinha de tapioca, a moda amazônica. E aí, vem cá, não é todo mundo que também experimenta do nosso jeito e gosta, mas como é que é a aceitação lá? É muito bom, é fantástico. Olha, te digo assim, dentre os clientes que dão a honra de frequentar a loja, Mônica Bellucci, já ouviu falar, uma das mulheres mais lindas de todos os tempos do cinema italiano e internacional, o marido dela, o Rodrigo Santoro, Glória Pires, sempre iam e carimbo ao Seu Valença, que está chegando para fazer show aqui. Fala em Glória Pires, cadê o nosso amigo Padilha, que andava com ela, né? O Padilha é padrinho da loja, eu tenho vários padrinhos, gente que tocou e incentivou a loja. Padilha é teu parceiro na época da Caravana do Delírio, né? Exatamente. E eu tive o prazer de reencontrar o Padilha lá, e ele ajudou muito na montagem da loja. A Glória Pires também, a Cleo também, já foram lá, deram maior apoio. Eles tomam açaí puro ou quer botar granola? Não, tomo puro. Esses daí já foram... Eles conhecem o grosso. Se eles vierem aqui, não vão fazer feio. Não vão. Primeiro já foram iniciados, né? E você sabe que esse boom da cachaça de jambu, nós começamos lá há 17 anos também, com licor de jamburana. Só que eu usava uma técnica para vender. Eu disse, olha, você vai se submeter ao ao desafio do paladar aqui. Eu vou te servir uma coisa, você vai chegar à beira do orgasmo oral, e aí o cara adora uma sacanagem, né? O cara, a menina, tudo isso, eu já vendi pra gente lua de mel, garrafa de licor de dizendo que é afrodisíaco. E aquilo Imagine os usos que você pode fazer com licor de jambu, tudo isso. E era um sucesso. E ainda é, né?
Também vendemos muita coisa. Olha, vendemos logo quando começaram a comercializar farinha de tapioca de coco, castanha do Pará, de cupuaçu, coisas que eu falava para quem era de... Nossa, a farinha que tu vende lá é farinha baguda mesmo. Chamada fina, baguda. Fina, média, grossa. A baguda não precisa ser aquela de marcar bingo, pô. Nós fomos um dos primeiros a vender farinha de macaxeira. Eu levei para os Estados Unidos. Aí todo mundo... Farinha de macaxeira conhece. Calma, não se bata. Eu estou falando de farinha de macaxeira. Ela é prima da farinha de mandioca. Peraí, mas a mandioca e a macaxeira não é a mesma coisa? São primas. Polêmica. São primas. É? A mandioca é considerada a mandioca brava. Tá. E a macaxeira... Para os de fora é o aipim, a mandioca mais branca. Qual é a braba? É aquela que tem que cozinhar 7 dias? É a que faz o tucupi. Tá. Que só tem aqui nessa região, né? Não, tem já fora, mas eu não sei se Por que ela é mais clarinha, mais branquinha? Ela é mais branquinha, né? Não. A macaxeira do que a mandioca. Né? Agora, eu não sei se eles não conhecem o processo de decantação, de eliminação do ácido cianídrico, que é muito presente na mandioca brava, e aí eles não sabem trabalhar. A maniçoba, como é que é a maniçoba? Como é que ela é aceita lá? Como é que ela é a popularidade dela? Nós temos que vender, né? Eu vendo sempre a maniçoba como uma precursora, a mãe de todos os slow food do mundo, né? E aí eu desenvolvi a técnica para representar como é que nós chegamos aos 7 dias de cozimento. Qual é a técnica? Primeiro, tinha um monte de índios sentado assim. Aí, primeiro dia, tá bom, vamos provar. Pá, morreu 3. O segundo dia, 2. Até que chegou no 7º dia, não morreu nenhum. Então, aí aprendeu-se, pelo método da experimentação, que tinha que cozinhar 7 dias. 7 dias, né? Agora, os supermercados já vendem com 96 horas de cozimento. Você precisa botar mais um pouquinho lá, né? Você lembra como era no tempo da vovó, que tinha que moer? E o tempo da minha avó... o meu avô tinha uma oficina de motor de polpa. A maniva chegava diretamente das ilhas, direto lá. Chega a sair aquele caldinho, né? Mas aquela que vem, aquela que é boa. E a minha mãe ela só faz um prato bem. Que é a maniçoba. A maniçoba. Será que eu já provei a maniçoba da Dona Auxiliadora? Mas é um acontecimento. É um acontecimento. É maravilhoso. Bora entrar no assunto futebol, que você gosta e eu acho que você entende. Tá chegando Copa do Mundo, daqui a pouco tem Copa do Mundo. Leva Neymar, não leva o Neymar, se bem que a convocação é daqui a pouco. Você levaria o Neymar para essa Copa? Não levaria. Explique por que não. Primeiro, muita máscara, muita marra, né, para pouco resultado. Inegavelmente, ele tem um talento fora de série. Todo mundo isso fala. Eu acho que nesse ponto, nós que somos oriundos da imprensa, a gente volta e fica martelando o mesmo assunto. Pá, 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 pá. Primeiro, porque dá audiência, mas eu acho que até o lado motivacional dos 25 outros atletas vai ficar comprometido com a escalação. Agora vamos dizer que o Neymar está em plena condição física. Quais seriam as nossas chances de ser campeões? Porque, olha a França como está, a própria Argentina é sempre o time que chega à Alemanha. E aí, mesmo com o Neymar e essa geração que muita gente duvida que é capaz de trazer o título, será que o Brasil tem a condição? Olha, o futebol está muito igual, depende muito do desempenho no dia, né? Ninguém ganha Copa por antecipação, né? Aliás, não temos a Itália de novo, né? Pela terceira vez. Então a gente vê a Itália uma potência, hoje já caindo para o 3º, 4º nível dos top 5 na Europa, mas eu vejo assim, tudo pode acontecer na Copa. Eu não descarto o Brasil campeão. Basta engatar 2, 3 jogos. Se não da primeira fase vai passar, que é quase impossível não passar. Isso seria uma tragédia. Depois nós temos, são mais 5 jogos depois. Se ganha 3, aí está embalado e tudo pode acontecer numa final. Vai que entra ali, por exemplo, o Danilo, que está jogando muita bola do Botafogo, né? Danilo, bom jogador. Jogou contra o Remo agora, né? Aliás, foi derrotado pelo Remo recentemente. O Rafinha, se jogar 80%, o Vini Júnior, se jogar 80%. Estevão está fora, né? Esses caras estão entregando... Eu acho que o Estevão não vai mais. Não vai mais. Esses caras estão entregando 60%.
Acho que é um bom reserva. É. Aquele para entrar com 30 minutos, para meter pressão. Acho que pelo menos melhor que o Gabriel Jesus em Copas Sim, anteriores ele vai ser. Né? Com certeza. Quem seria a potência hoje que você diria? Olha, está bem cotado para o título. Olha, se a gente... França de novo? Se a gente levar relembrar um pouquinho os antigos campeões que vêm disputar uma nova Copa, como a Argentina que foi campeã na última Copa, eu acho que a Argentina vai ficar pelo caminho. Agora, a Argentina depende fundamentalmente de um jogador chamado Messi. Se o Messi resolver jogar, aí complica. Mas eu acho que é a França, a Argentina... A própria Alemanha caiu muito, né? É. A Itália não vai. Estamos falando aqui dos campeões. A Espanha, você acha que a Espanha tem uma geração? A Espanha com tic-tac, mas eu não sei se ela aguenta um futebol como o da França. Eu não sei se tu tem visto o Marrocos, que está no grupo do Brasil. Marrocos tem surpreendido ali no norte da África, sendo um futebol. Não estou dizendo que é futebol para ser campeão, mas acho que pode aprontar. Eu não sei qual seria assim. Marrocos seria uma zebra. Tu tens alguma zebra, assim? Alguma seleção que pudesse... Tipo aquele Camarões de 1982 com Roger Milá? Sempre pinta Sempre entre tem, os né? quatro, né? E a Inglaterra, hein, cara? A Inglaterra não tem quem. Presa naquele título de 66 ali. A maldição, né? Maldição. É, porque aquela bola não entrou, né? É verdade. Agora, Valmir, o resultado da Copa... acho que a gente pode colocar o Brasil entre os 5 candidatos, não favorito, 5 candidatos ao título, que é França, Espanha, Argentina... Brasil e mais um correndo por fora. Sim. Fica difícil, porque a Itália não está, né? Holanda, temos a Holanda, A tem Bélgica, Alemanha, a eterna ameaça, Bélgica, né? Ou alguma surpresa, que pode ser Marrocos, pode ser um outro país. Eu lembro que na Estados Unidos vai estar jogando em casa, tem o doido do Trump lá, de repente pode... Tem gente que está projetando os Estados Unidos depois do reforço da Major League, né? Ficou forte, então acreditam, porque... Interessante, você que está por lá nos Estados Unidos de vez em quando sabe que o futebol lá é praticado pouco pelos norte-americanos, né? É mais pelos imigrantes. E o futebol feminino, esse sim, é um esporte massivo nos Estados Unidos, incentivado pelas famílias. Já o futebol masculino, não muito. Eu acho que há um certo preconceito do americano quanto ao futebol masculino. O que tu achas desse incremento do futebol de um tempo para cá, usando ciência e tecnologia? O que ele faz a diferença? Valmir, eu sou estudioso do futebol e eu vejo com muita preocupação a quantidade de lesões que estão acontecendo. E isso tem uma explicação, eu não sei quando é que FIFA ou os órgãos de medicina esportiva vão atentar para isso. Nessa Copa nós vamos perder, acho que 12 a 15 jogadores de primeira linha. As outras seleções também. Também, estão todos sofrendo. Antigamente você corria 10, 12 quilômetros, hoje você corre 12, 14, 15 quilômetros, mas numa altíssima intensidade. A nossa musculatura não foi programada para aguentar todo esse esforço. Agora, repete-se esse esforço 2 vezes por semana, mais os treinamentos, não tem cu de peruano que mente, como diria o poeta, entendeu? Aí o cara se arrebenta todo, coitado do Lucas, do São Paulo, é a 3ª, 4ª contusão. Como é que você vai conseguir desempenhar? Tem que resguardar isso. Aí vamos voltar para o Neymar, que não vai conseguir entregar nesse momento, né? E outra coisa, o Neymar não aprendeu a lição. Por que o Messi não se machuca? O Messi dá 1, 2 toques e passa a bola. Mas não faltou orientação, porque o Ronaldo Fenômeno disse: quer driblar, dribla dentro da área, que está protegido. Mas eu não sei, o problema do Neymar é a multidão de puxa-saco que circula ele, que filtra tudo que vão falar para ele. Porque será que ele não percebe que ele pegar a bola lá no início da jogada na cabeça da grande área para construir? Não vai conseguir. Ele não tem corpo, ele não tem estrutura, ele não sabe nem cair direito. Virou caicai na Copa de 18 e daí não conseguiu mais jogar. Eu até dizia que ele sempre sai menor do que ele entra nas Copas, né? É verdade. Agora, é um cara que tem um marketing a favor, o futebol, um talento fantástico, mas infelizmente, quantos desses você conheceu por aí? Né? Quantos jogadores hipertalentosos não conseguiram performar?
Por causa da falta de compromisso. Exatamente. Né? Castilho, nós vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a tua presença. Se faltou alguma coisa, me lembra aí. Só que faltou algumas críticas sobre futebol. Uma coisa que eu sou completamente contra. Aquele jogador deitado após a barreira. Aquilo é terrível, né? Quantas vezes um cara daquele evitou um gol de falta? Eu não sei. Ele, a partir dessa jogada, eu posso colocar o meu zagueiro também deitado durante o jogo. Exatamente. O cara vai bater uma lateral, o cara tá lá, ele leva lá e deita lá. Eu deito lá e ninguém me tira daqui. Só tem 2 gols na história dessa que a barreira pula e os 2 gols são do Ronaldinho. Gaúcho. Ele já parou de jogar. Pensei que a produção queria dizer alguma coisa aqui, lembrasse de alguma coisa, mas não lembrou. Mas só tem esses 2 gols aqui. Aí, pra gente fechar, me lembrei do negócio. O que tu acha da ideia do Pierluigi de Colina, ex-árbitro, que hoje toma conta da arbitragem pelo Brasil? Aquela história, cobrança de pênalti, defendeu ou a bola entrou, acabou, fica por ali a jogada. Não tem rebote. É um dos projetos dele. Eu acho que teriam assuntos mais importantes, com tempo de jogo. Porque quem paga pelo futebol está pagando por 90 e sai, quando muito, com 50 minutos. Mas os acréscimos já de bola rolando, mas são os acréscimos dos acréscimos e o cara não acrescenta nada. A última Copa do Mundo veio para tentar deixar esse legado. Agora, tipo, eu acho que a outra coisa, tem que ser tempo de bola rolando, Valmir. Tipo, como é o basquete? Basquete. Não tipo o futebol americano, que só opera nesse sistema nos 2 últimos minutos. Mas eu acho que tem que ser, o futebol tem que evoluir. Esqueci de perguntar para o Leão, tá otimista? O Leão se segura nessa Série A esse ano? Eu acho que vai ser muito difícil, vai depender muito de ganhar os jogos em casa. Isso não tem acontecido. Daqui a pouco ele pode ficar sem fôlego, né? Se continuar nesse ritmo. Obrigado, Castilho, pela abraço, presença Valmir. aqui. Obrigado. Aqui na nossa plataforma Sal Podcast e também no Varanda Esporte eu conversei com o querido Castilho Júnior. Espero que você tenha gostado. Claro, a gente contou muitas histórias, experiência de vida e muitas outras coisas, facetas do rádio e muito mais. É assim o nosso Sal Podcast. Semana que vem a gente volta com um convidado muito especial. Você que está no Sal Podcast e também no Varanda Esporte, vai lá. Curte, compartilha. Agora existe o Varanda Esporte. Estamos aqui toda semana com um convidado especial. Grande abraço e até a próxima.